Houve um período em que dormir era sinônimo de desperdício de tempo, coisa de gente preguiçosa, um hábito quase indecente. Mas se fosse coisa de indolentes, o sono seria então um dos principais equívocos do processo evolutivo. As pessoas dormem cerca de 1/3 de sua existência e são cada vez mais claras as evidências de que o sono noturno não serve apenas para repor as energias gastas durante o dia. Uma noite tranquila, além de repor as energias, faz o cérebro funcionar melhor e ainda de quebra rejuvenesce. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira do Sono aponta que quase a metade dos brasileiros não tem um sono restaurador e apresentam sinais de cansaço ao longo do dia. E você, como anda dormindo? Como está o seu sono? Acorda bem disposto no dia seguinte? Distúrbios do sono é o tema do Plenitude, que já está começando. O filósofo alemão Immanuel Kant, figura importante do pensamento moderno, escreveu que para suportar as agruras da vida, a humanidade havia sido abençoada com a esperança, o riso e o sono. Pois é, não está fácil. Como se não bastasse a escassez dos 2 primeiros itens, o terceiro também anda em falta. Uma noite bem dormida tornou-se um privilégio dos poucos que ainda resistem a levar para a cama a angústia e a ansiedade do dia a dia. Pelo menos uma vez por semana, metade de toda a população adulta dorme mal. Se você está nesse contingente, saiba que há centenas de cientistas tentando encontrar uma forma de fazê-lo voltar à paz com o travesseiro. Mas o que será que está tirando o sono das pessoas? A preocupação, o trabalho, as dívidas, custo de vida. Os filhos quando não estão bem. O mais comum é ronco e apneia do sono. Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas a apneia é uma doença muito frequente com várias consequências importantes. A insônia, eu acho que vem em segundo lugar, com uma prevalência alta na população. 10% da população sofre de insônia crônica. Síndrome das pernas inquietas não é uma doença própria do sono, mas afeta muito o sono e também é bastante comum. E em geral problemas com horários do sono, com relógio biológico. Uma doença chamada síndrome da fase atrasada do sono é muito comum, afeta muito os adolescentes, traz bastante prejuízos na função diurna deles, na memória, na atenção, na concentração, prejudica o desempenho escolar e é também bastante comum. Essas 4 são as mais comuns no dia a dia. A insônia é um dos problemas que mais afeta os brasileiros. Ela chega sempre nos piores momentos. Falta de dinheiro, doenças, problemas com a família e assim por diante. Noites inquietas e o dia seguinte é um martírio. Difícil ter um dia produtivo de trabalho com tantas noites mal dormidas. A insônia afeta praticamente todos nós. Não há quem não tenha passado por um período curto de insônia, por uma noite de insônia, quando passou por alguma dificuldade ou um problema na vida. Agora ela se torna crônica em aproximadamente 10% das pessoas, da população, né? Então é muito comum a insônia. As suas consequências são muito grandes no dia a dia. Ela provoca cansaço, provoca sonolência. Todos os problemas com o sono que fazem a pessoa dormir mal afetam a memória da pessoa, afetam a concentração, a atenção, ou seja, o prejuízo na atividade intelectual da pessoa é muito frequente. Dormir mal afeta o humor da gente, né, causando ansiedade, causando depressão. E a insônia é, sem dúvida nenhuma, é tido como o distúrbio do sono mais comum e com grande impacto no nosso dia a dia, na produtividade, no humor, nas questões, na qualidade de vida. Perder o sono às vezes é até normal, mas Ciro sofre de insônia há mais de 10 anos. Eu ia para a cama e não conseguia dormir. Aí depois no meio da noite eu dormia, que eu tinha que avançar amanhã até às vezes 11 horas, meio-dia. E dessa última vez que eu resolvi procurar um médico é porque eu ia dormir bem, mas acordava no meio da noite e dali para frente não dormia mais. Ficava com sono, mas não conseguia dormir. Eu não tinha nem força para sair da cama.
Depois de passar a maioria de suas noites em claro, ele resolveu então procurar ajuda. Fazem 5 meses que eu já estou com medicamento, que no mínimo é um tratamento para 6 meses. E a gente está pensando nesse mês ou no próximo mês para poder diminuir a dosagem para ver como que fica sem o efeito do medicamento no sono. Nos laboratórios de sono é possível identificar a causa do problema com precisão. E no caso de Ciro, foi constatado que ele não havia problema em adormecer, e sim em manter o sono após despertar no meio da noite. Geralmente a insônia não tem uma causa, tem vários fatores influindo. Geralmente existe é muito comum ansiedade e depressão relacionados à insônia, ou seja, a maior causa de insônia são os transtornos ansiosos e depressivos. E muitas vezes a insônia é o primeiro sintoma de uma depressão leve ou de uma ansiedade importante. Aliando uma melhor qualidade de vida, o problema de insônia tende a cessar. No entanto, se ele persistir, o medicamento pode ajudar a pessoa a dormir melhor. Na insônia entra identificação de causa, entra tentar modificar os hábitos da pessoa, entra tentar modificar o modo como uma pessoa encara o sono. E a medicação, quanto menos melhor, quanto por menos tempo possível, mas frequentemente a gente usa. Hoje a gente dispõe de remédios já melhores, né, que não causam tantos problemas para a pessoa, não causam dependência, não causam ressaca no dia seguinte. Então a gente dispõe, sem dúvida nenhuma, de medicamentos muito melhores, mas sempre dentro de um contexto em que o remédio é só uma parte do tratamento. O inventor da lâmpada e do gravador de som, o americano Thomas Edison, cultivava um ideal de noite perfeita. Ela deveria fornecer o máximo de energia para um novo dia de trabalho criativo, sem consumir tempo em excesso. Edison pregava os olhos por no máximo 3 horas seguidas. Ao despertar, avaliava a qualidade da noite anterior e anotava detalhes em um diário. Leonardo da Vinci acordava antes do resto da humanidade, mas reservava 15 minutos a cada 2 horas para tirar uma soneca. Albert Einstein determinou ser a luz a única constante do universo, mas gostava mesmo era de uma penumbra. Ele dormia 10 horas por noite e a cada ideia nova se premiava com 1 hora extra na cama. Intuitivamente, os 3 gênios perseguiam uma rotina noturna pessoal, capaz de prover combustível às suas mentes poderosas. Agora, a medicina explica os efeitos notados por Edison, Da Vinci e Einstein. A qualidade do sono afeta diretamente as funções intelectuais e artísticas de modo decisivo, regulando as forças mentais durante o período ativo do dia e armazenando o conhecimento e as experiências valiosas da pessoa enquanto ela dorme. O número de horas necessárias de sono varia de pessoa para pessoa. O importante é que ela atinja todos os estágios do sono e, consequentemente, estará bem mais disposta no dia seguinte. A média na população é 7 horas e meia, 8 horas. Essa é a média geral, mas infância e adolescência é muito mais do que isso. E à medida que a gente envelhece, vai ficando menos do que isso, né? Então, essa média de um adulto jovem. Mas existem pessoas que são dormidores mais curtos, ou seja, precisam menos horas, isso é genético, a pessoa nasce assim. E existem pessoas que são dormidores um pouco mais longos, que precisam de 9 horas de sono. E um nunca vai conseguir virar o outro, né? Isso é uma tendência genética que vai ser sempre assim ao longo da vida. E um dormidor longo nunca vai conseguir ser um dormidor curto. Se ele dormir menos do que ele precisa, ele vai sofrer no dia a dia o rebaixamento da atividade cerebral, da memória, da concentração, as alterações do humor e o aumento de doenças. Se você não está dormindo bem devido à insônia, tente mudar seus hábitos. É muito comum insônia por horários irregulares para deitar e levantar, abuso de cafeína, bebidas com cafeína ou de nicotina no cigarro, ou seja, estimulantes em geral durante o dia, ambientes de dormir impróprios com barulho, né? É muito comum o marido que ronca e a mulher que tem insônia, mas também barulho da rua, barulho de ambientes inadequados, ou claridade, ou temperatura inadequada. TV, computador no quarto, hábitos de avançar à noite, levar o trabalho para casa ou ter